268. O outro, 85 DDD 99994 1190. Ok? Tá aí a nota do nosso amigo Edilson Silva, que é radialista, blogueiro, e hoje responde pela comunicação do SAAI Sobral. Abraço para você, Edilson. Tudo de bom. Prestação de serviço, programa Isaías Nicolau. Isaías Nicolau, o repórter policial. Nós vamos conversar agora com o prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes, que, como é do conhecimento de todos, tem se empenhado e tanto em tempos de coronavírus pela nossa cidade. Primeira coisa que a gente quer fazer, sem nenhum puxa-saquismo, é agradecer o prefeito pelo empenho. Prefeito Ivo Gomes, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Isaías. Bom dia a todos que estão com você aí na... Você não está no estúdio ou está falando de casa? Não, eu estou falando de casa. Ah, que bom. Você também está em casa, prefeito? Eu estou em casa também, nesse momento. Ok, pois não. Muito obrigado pela... Ok. Prefeito, qual seria a sua palavra inicial na nossa programação? Fique em casa. A todas as pessoas que estão nos escutando. Esse vírus, ele tem duas características diferentes dos demais. Ele é altamente contagioso, muito contagioso, e ele é um vírus dissimulado, porque muitas pessoas não apresentam sintomas, outras pessoas demoram para apresentar sintomas. E ele não tem cura, ele não tem vacina, ele mata, e ele mata vidas, ele mata a nossa forma de convívio social, e ele mata a economia também. Então ele atinge 3 vezes a gente, diferentemente de outros vírus. Então a gente precisa ficar em casa nesse momento para evitar a velocidade, para conter a velocidade de transmissão do vírus, sob pena dos nossos hospitais, das nossas unidades de saúde, dos nossos profissionais de saúde não terem como atender as pessoas. Então, essa é a minha palavra inicial. Ok. O prefeito, você falou que não tem remédio, não tem cura, não tem vacina. Qual é a sua opinião sobre a cloroquina? Isaías, eu tenho me pautado o meu comportamento, as minhas atitudes, eu tenho me pautado, como eu não sou especialista, estou longe de ser especialista, eu tenho me pautado pelas recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos governos estaduais, dos governos do mundo inteiro e das autoridades sanitárias. Esse remédio, ele é um remédio que é usado em outras enfermidades. E não há, até o presente momento, nenhum indicativo de que ele, por si só, ele é um remédio que cure a Covid-19, que é a doença que é causada pelo coronavírus. Então, esse remédio é usado para outras coisas, e ele não pode ser usado indiscriminadamente, porque além dele poder causar morte, ele também tira de circulação, sai de circulação e impede que pessoas que precisam dele para outros tratamentos o usem. Então, não há
ninguém ainda, obviamente isso, a gente tem esperança que ele possa vir a ser utilizado, mas não há nenhuma evidência no mundo que diga que ele é um remédio eficaz e, principalmente, só pode ser usado por recomendação, determinação médica em tratamentos gravíssimos de coronavírus em hospitais somente. E ainda assim não há comprovação de que ele pode ser usado indiscriminadamente para todos os casos e todas as pessoas. Sim. O prefeito, eu não sei se eu entendi mal em contato ontem com a sua assessoria, a Rani Almeida, porque parece que você tem algumas ações a serem tomadas e gostaria de fazer essa colocação na nossa programação. É isso? Eu queria aproveitar a sua inteligência e a sua serenidade e sobriedade, ou em sua serenidade e sobriedade, sensatez, para a gente conversar um pouco sobre a situação, eu poder esclarecer algumas coisas. Como foi? A gente renovou, seguindo aí a postura adotada pelo governador Camilo Santana, do Ceará, que está alinhado com os outros governadores do Brasil, e obviamente eu também repeti em Sobral a expedição do decreto, adiando por mais uma semana a suspensão das atividades não essenciais. Isso levanta dúvidas, angústias, preocupações de muita gente, e eu acho que era importante a gente usar esse canal privilegiado de comunicação com as pessoas, para a gente levar essas pessoas tranquilidade, serenidade, calma, lucidez, racionalidade neste momento, as pessoas saberem que nós estamos, isso não são medidas que tem origem na cabeça do governante, né, que nós estamos exercitando a nossa responsabilidade para proteger o dom, o presente maior de Deus, que é a vida das pessoas. E aí, quando a gente trata de vidas, a vida de uma pessoa de uma idade não é diferente, não tem um valor menor do que a vida de qualquer outra pessoa. E a gente precisa colocar isso em primeiro lugar e estar consciente de que o vírus que está se espalhando pelo mundo, praticamente inteiro, ele trouxe consigo rastros de mortes, como eu falei, de lotação de hospitais pelo mundo afora, onde ele já chegou há mais tempo, e ele traz junto dele uma crise econômica. Essa crise econômica, ela já está entre nós. Não há mais como evitar a crise econômica. Todos os países do mundo que têm juízo já apresentaram seus respectivos planos, porque crises econômicas elas sempre acontecem. Essa não será a primeira, nem será a última. E a gente tem que reagir a ela. Os governos têm que reagir a ela, têm que apresentar planos. Vidas não se recuperam se a pessoa está infectada e morrer, obviamente, né? Então, assim, não é, a gente tem que acabar com essa discussão entre saúde e economia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E não adianta mais resistir, porque a crise já chegou. Ela já está no mundo inteiro. Os governos por aí afora já estão implementando seus planos obviamente, de salvar vidas, de implementar medidas para receber em hospitais pessoas que precisam, com muita dificuldade, pela falta de equipamentos, pela falta de testes, e eu queria conversar sobre isso também. Mas a gente... e também dizer uma coisa, ninguém em Sobral, nenhuma pessoa em Sobral vai
em sendo atingida economicamente pelo vírus, pela crise econômica, ninguém em Sobral ficará desassistido do ponto de vista nutricional. Nós não vamos permitir, em nenhuma hipótese, ninguém passando por dificuldade de se alimentar. Ninguém, nenhuma pessoa. Portanto, independente do que aconteça, vamos ficar em casa, porque o pior é não ter leito em hospital, nem ter profissional de saúde, nem ter UTI para a gente tratar as pessoas, salvar vidas. Importante saber que Sobral é o centro de uma região de saúde que congrega mais de 50 municípios. E onde em nenhum desses municípios tem UTI. Só tem UTI em Sobral. E as UTIs, os mais ricos ficam, os mais ricos sem juízo, estou dizendo. Ficam achando que por ter plano de saúde, ter isso, aquilo, que isso vai poder salvar a vida deles quando eles precisarem de UTI. Não vai. Não vai. Porque a UTI não vai escolher quem vai ser tratado pelo seu perfil econômico. A UTI, seja ela privada ou pública, ela vai atender quem mais estiver precisando. Rico, pobre, preto ou branco. Não vai ter diferença nessa hora. E mais, quando se toma medidas dessas, não quer dizer que as outras doenças, as outras enfermidades, elas vão entrar em quarentena. Continua tendo o mesmo problema de saúde. As pessoas têm AVC, têm ataque cardíaco, têm outras comorbidades, têm acidentes de trânsito. Daí, mais uma vez, a importância de se ficar em casa para diminuir, e diminui bastante, por razões óbvias, o número de acidentes. Menos gente precisando de UTI, e se as UTIs estiverem lotadas, quem sofrer acidente vai morrer na porta do hospital, porque não vai ter como atender. Quem tiver um AVC vai morrer, porque não vai ter como ser atendido. As UTIs, elas não são só para o coronavírus, elas são para todos. Daí a importância da gente ficar em casa. Não tem outra alternativa neste momento para conter a velocidade imensa de propagação do vírus, a não ser ficar em casa, porque a transmissão do vírus se dá por contatos entre pessoas, em superfícies contaminadas, maçanetas, corrimões, paredes, enfim. Ele não é transmitido pelo ar, ele é transmitido entre pessoas, por contato de pessoas. Então, a gente precisa ficar em casa nesse momento. Ok. O prefeito, comente sobre esse mote, já que você tocou no assunto. Morrer de vírus ou morrer de fome? Ninguém vai morrer de fome. Mas era bom esclarecer isso em relação a Sobral, como é que isso poderia funcionar. Ninguém vai morrer de fome. Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro... Isso se for o caso. Deixa eu explicar uma coisa. Quinta-feira à noite, a Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou um projeto de lei emergencial garantindo a todos aqueles que estão sem emprego, que já são 11 milhões de brasileiros, antes do coronavírus, já tínhamos 11, quase 12 milhões de brasileiros desempregados e 30 milhões na informalidade. Este é o coração do projeto de lei que foi aprovado na Câmara quinta-feira e que vai ser aprovado no Senado hoje e para ir para a sanção do Presidente da República, que garante a todos os brasileiros e brasileiras que estão em condições econômicas de vulnerabilidade, ou por desemprego, ou pela informalidade, ou por ser ambulantes, por exemplo,
que precisam estar na rua para ganhar dinheiro, essas pessoas todas vão ser beneficiadas nos próximos 3 meses por um programa de transferência de renda entre 600 e 1.200, no mínimo 600 e no máximo 1.200 reais, para as famílias poderem atravessar esta fase que nós estamos passando agora. Além disso, os programas de transferência de renda, sejam os federais, o estadual ou o municipal, que tem também, eles continuam, né? E nós já, porque ainda precisamos tomar algumas medidas legais, que não sei, por causa do ano eleitoral, você imagina. Eu estou impedido de fazer doação de cesta básica para as pessoas por causa da legislação eleitoral. Então a gente está se organizando aqui e já tomou algumas providências, por exemplo, no que diz respeito aos ambulantes de Sobral. Mais de 60 ambulantes de Sobral já receberam cestas básicas, não pela parte da prefeitura, mas a prefeitura organizando e pedindo a iniciativa privada para fazer as doações, e a prefeitura está organizando as entregas. Mas eu já estou hoje mandando um novo projeto de lei para a Câmara, e eu, Isaías, já estou na fase de não estou nem aí mais para a legislação. Se for para caçar meu mandato, me prender, não tem problema, pode fazer isso. Mas eu não vou deixar que nenhum sobralense passe necessidade por causa de legislação nenhuma. Nenhuma. Estou tentando agora, hoje, já construir um TAC com o Ministério Público para que proteja os agentes públicos de Sobral de sanções, de penalidades, por estarem, eventualmente, descumprindo a legislação eleitoral que não permite, por exemplo, que haja doação de coisas para as pessoas. Só que quando a legislação eleitoral foi criada, ela nunca imaginou, como o mundo inteiro, nunca imaginou que isso que está acontecendo agora iria acontecer. Mas nós já estamos prontos, preparados para fazer com que nenhuma pessoa de Sobral, a curtíssimo prazo, passe por necessidade. E repito, hoje o Senado conclui a votação do projeto que já foi aprovado quinta-feira na Câmara, que vai garantir para todos os brasileiros que estejam em situação de vulnerabilidade econômica uma renda mínima. E isso tem uma importância agora para garantir mínimas condições de alimentação e limpeza e higiene para as pessoas, mas isso também vai injetar na economia brasileira bilhões de reais que vai ajudar a médio prazo a recuperar a economia brasileira, porque a economia de qualquer lugar que seja, ela não se recupera espontaneamente, por si só. Precisa de intervenção de quem faz a gestão da economia. No caso do Brasil, quem faz a gestão da economia não são nem os estados nem os municípios, é a União, como sempre foi. Em outras crises econômicas, os governos apresentam planos, esses planos, obviamente, eles têm eficácia maior ou menor de acordo com a competência com a qual ele foi executado. Mas os Estados Unidos já apresentaram um plano econômico, a União Europeia, todos os países por onde este vírus já passou, deixou o rastro de mortes, de superlotação de hospital e de crise econômica. A crise econômica no Brasil já chegou. A gente tem tido a sorte grande de estarmos 3 meses, o vírus está chegando aqui 3 meses depois que chegou em outros lugares. 1 mês depois, por exemplo, que chegou na Europa, nos Estados Unidos, que estão no auge do drama econômico, social e hospitalar nesse momento, porque erraram. E não erraram porque tinham má vontade, ou porque tiveram a vontade de errar, não. Porque o tempo passou muito rápido e o nosso privilégio nesse momento é o tempo, é ganhar tempo para tomar decisões e para fazer com que o vírus
atinja o menor número de pessoas possível de uma vez só. Esta luta agora que nós estamos empreendendo é para diminuir a velocidade de contágio. Não é que o contágio não vai acontecer, ele já está acontecendo. O número, por exemplo, de casos confirmados que a gente divulga em Sobral e que teve o 5º confirmado ontem, esse é o número que está sendo possível, é resultado de um esforço de testar as pessoas. E não se consegue ainda ter velocidade nesses testes, porque nós, no Brasil, nessa área, não nos adiantamos. Então a quantidade de testes ainda é insignificante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de pessoas infectadas é muito maior do que os números que estão sendo divulgados. Não é porque os números que estão sendo divulgados são mentirosos. É porque a velocidade de testes e a demora no resultado deles faz com que a gente esteja atrasado, sempre atrasado, no número, na quantidade objetiva de pessoas que são testadas e efetivamente confirmadas ou não. Então, é óbvio que a quantidade de pessoas contaminadas no Brasil é muito maior do que está sendo divulgado, pela simples razão do poder público não tem instrumentos ainda para fazer a testagem em massa, o que é fundamental e será determinante para o afrouxamento, eventual afrouxamento, gradualmente, das medidas de contenção e de isolamento social. Estamos aguardando para essa semana que comecem a chegar no Ceará e em Sobral uma quantidade maior de testes. Eu mesmo aqui pela prefeitura, está sendo muito difícil, mas nós estamos tentando, nós mesmos, adquirir testes, porque esses testes estão sendo fabricados, já tem 3 meses do surto do vírus, portanto, por aí afora já se está construindo. Por exemplo, a Coreia do Sul teve muita eficiência na contenção lá e no número de contágio, porque ela testou muita gente. E nós aqui em São Paulo mal testamos 300 pessoas. Né? No Ceará, então, se você extrapolar isso para o número do Ceará e do Brasil, o número é ainda muito menor. E apesar da gente ter testado somente 300 pessoas, nós só conseguimos até agora o retorno de no máximo 20 dessas pessoas que foram testadas. Ontem foi o dia que saiu o maior número de resultados. 11. Você imagina. Isso só em Sobral. Porque aí tem Massapê, Meruó, Calcina, Quitéria, que não foi testado quase ninguém. E que vem tudo para cá, para Sobral. Caso não, porque vai se agravar. O que está na nossa mão nesse momento é diminuir a velocidade e a intensidade do agravamento. E a gente precisa fazer 2 coisas: o povo ficar em casa e o poder público fazer a sua parte, na instância municipal, na instância estadual e na instância federal. Uma das principais providências neste momento do poder público é aumentar a sua capacidade de testes, para que a gente possa identificar o máximo possível de pessoas que estejam com o vírus e poder orientá-las e acompanhá-las e o seu entorno, né, de familiares, de vizinhos, etc., com mais eficácia, para a gente aí sim poder identificar todo mundo, saber todo mundo quem tem e quem não tem. A gente vai progressivamente aliviando as medidas de isolamento social. Mas até que isso aconteça, não dá para estar na rua, ainda mais por questões irracionais, porque tem gente que precisa estar na rua. Os profissionais de saúde precisam estar na rua, precisa estar na rua motoristas de transporte de carga, porque nós não podemos permitir o desabastecimento da cidade, as forças de segurança precisam estar na rua. Enfim, tem uma série de profissões, de pessoas que estão com a responsabilidade, e mesmo que estão arriscando suas vidas, inclusive de não ter espaço em UTI e morrer, porque outras pessoas que podem muito bem estar
estar em casa sem nenhum problema e ficam resistindo com irracionalidade. Não está no momento da gente brincar com isso. Isso é o desafio maior da nossa geração. Há 100 anos não se tem uma pandemia dessa natureza. A última pandemia que aconteceu foi 100 anos atrás, matou 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Numa população muito menor que a gente tem hoje. Então, é sério o assunto. Ninguém está brincando com isso. Não se pode brincar com isso. Não se pode dar ouvido a nada que não seja a ciência, aos especialistas, aos médicos. São essas e mais ninguém que entende disso. As opiniões nesse momento, elas são completamente irrelevantes. Não estou interessado em opinião de ninguém no que diz respeito ao coronavírus. Só porque eu sou prefeito da cidade, eu devo estar interessado na opinião das pessoas em relação a tudo, menos ao coronavírus. Eu estou alerta ao que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, ao que os cientistas, o Ministério da Saúde brasileiro, os governadores brasileiros, as autoridades sanitárias, infectologistas, médicos e a experiência internacional do passado, de 2 meses atrás. Então, opinião uma opinião não pode se contrapor a uma constatação científica. A gente precisa da ciência mais do que nunca. E a ciência está dizendo que nós precisamos ficar em casa nesse momento. Não só é o Ivo que está dizendo, não é o governador Camilo Santana que está dizendo, não é o ministro da Saúde que está dizendo. Essas pessoas estão interpretando o que os cientistas estão dizendo, o que os outros países estão fazendo, inclusive tardiamente. Sim. Ô, prefeito, eu vou fazer uma pergunta meio boba, até porque você acabou de falar, mas vamos lá. Sobral já atingiu o pico da curva epidemiológica? E se não atingiu, estamos em qual estágio? Nós não atingimos ainda. Eu não posso dar essa informação porque nós temos um número de pessoas testadas muito baixo. Há fortes indícios por aí afora. Eu passo, como eu fico em casa, eu fico aqui, obviamente, coordenando as coisas de longe, né, por telefone e tal, mas eu me ocupo boa parte da minha madrugada, por exemplo, sem sono, lendo as coisas por aí afora. Certo? Então, há lugares, por exemplo, há estados americanos que se adiantaram. É engraçado. Se você lê um jornal americano, o The New York Times, o Washington Post, o Miami Herald, enfim, os maiores jornais americanos, parece que você está no Brasil. É uma coisa impressionante. A postura do presidente lá, copiada toscamente pelo presidente daqui. Os estados norte-americanos, são 50, todos em crise com o governo federal. Porque lá, até ontem à noite, quando o presidente americano finalmente pronunciou-se publicamente e determinou a quarentena até 30 de abril, mas precisou quantas mortes para ele tomar essa postura? E os governadores estão em pé de guerra com o governo americano. É o mesmo filme que nós estamos vendo aqui no Brasil. É incrível isso. É incrível que isso esteja acontecendo. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que muitos governadores americanos, e lá chegou antes da gente o vírus. Chegou bem antes nos Estados Unidos do que no Brasil. Lá, esse negócio já está rolando há 2 meses. Aqui nós estamos há 1 mês que o vírus chegou. Lá chegou há 2 meses. Há evidências não confirmadas ainda que alguns estados que estavam com índice de infestação muito alto e que tomaram medidas de isolamento social lá atrás, estão com a velocidade de contágio diminuindo.
diminuindo. Mas ainda não há, eu não posso dizer para você se nós estamos no pico da doença. Então, o que é consenso em todo o mundo para o nosso país, para a data que ele chegou, para as providências que foram tomadas, é que esta semana e a próxima, talvez a terceira semana de abril ou a quarta, sejam semanas dramáticas para o Brasil. Dramáticas. E que as medidas de contenção que foram tomadas comecem a surtir efeito a partir dali. Bom, mas vamos lá. Aqui em Sobral, estou tranquilo. Eu sou uma pessoa tranquila. Pois comente sobre os números de Sobral, prefeito. Eu vou comentar, falar um pouco aqui do cenário geral. Eu sou muito tranquilo. Tá? Eu preciso passar para a população a verdade, independente de ser de esquerda, de direita, torcer para isso, torcer para aquilo, isso é nojento. A gente se guiar por uma hora dessa por questões ideológicas, por fanatismo contra A, contra B, a favor de A ou a favor de B. Então, assim, o drama em Sobral, a minha preocupação, eu estava dizendo, eu não estou tranquilo, mas eu estou preocupado, porque além de ser, o problema não é só Sobral, de Sobral ter que abrigar pessoas que têm um problema na região inteira, nós estamos com os nossos reservatórios de água aqui na nossa região, tomando muita água. O Araras está com mais de 90% da sua capacidade, portanto deve sangrar nos próximos dias. O açude de Jaibaras está muito alto, está um pouco mais baixo no que diz respeito ao percentual do que o Araras, e o Taquara ainda mais baixo também. Mas a gente já viu a água subir e nós estamos aqui nos preocupando, já nos preparados também para uma eventual cheia do rio Acaraú, né, que não vai também causar nenhum problema, mas exige do poder público, da defesa civil, dos outros profissionais que estão cuidando de outras coisas nesse momento, de ter que gastar energia com isso, de transportar pessoas e seus móveis para outros lugares, né, se for o caso. E também, para completar o quadro, o índice de infestação do mosquito da dengue também está subindo em Sobral. Eita. No Brasil inteiro, né, e em Sobral, que a gente tem uma super razoável situação de infestação. Há 2, 3 anos que não se tem enfermidades graves por causa de dengue em Sobral, não tem morte, mas isso compõe um caldo, né, que a gente precisa se preocupar e precisa estar alerta e precisa estar pronto para agir. Então, tudo que eu não quero na minha vida é agora ter uma epidemia de dengue, um surto de dengue em Sobral de novo. E na região, porque quando eu falo de Sobral, eu falo Sobral em 50 municípios. Então, a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar porque não tem profissional de saúde, não tem médico suficiente. Eles não podem ser contaminados. Não podem ser tirados de circulação, porque se arrebenta. Então, a gente precisa ajudar. Então, em Sobral, nós temos mais de 300 pessoas testadas, tem 5 casos. Vou falar desses 5 casos. 5 casos confirmados. Desses 5 casos, eu falei com 4 deles. 2 crianças já estão curadas, elas têm o vírus, mas não tiveram a doença, a Covid, elas tiveram o coronavírus, mas o coronavírus não provocou doença. Então, as 2 crianças que estavam contaminadas já estão fora do período, não tem mais a doença. Um também esteve hospitalizado, já saiu do hospital, está bem, sem sintomas. E tem mais 2 pessoas que estão em isolamento e estão passando bem também, né? Agora, nós precisamos receber mais outros exames para a gente poder dar um quadro um pouco mais confiável. Mas é certo que o
vírus já está em Sobral. Nós não temos ainda evidências de que essa contaminação foi comunitária, que esses casos já foi de contaminação comunitária, que se chama, que é uma pessoa que pega da outra já em Sobral. As duas crianças e mais uma terceira pessoa não pegaram a doença em Sobral. Tem uma outra, que é uma profissional de saúde, que nós estamos traçando aí a linha do tempo, mas é inconclusiva ainda, que ela pegou em Fortaleza. E uma quinta pessoa que nós estamos já suspeitando que ela possa ser o primeiro caso de transmissão comunitária em Sobral, ou seja, que ela pegou de uma pessoa já infectada. Por isso a gente está correndo e tentando aqui ter o maior número de exames possíveis, de resultados possíveis, para a gente poder construir essa linha, mas de qualquer forma todas essas pessoas prontamente, né, identificaram as pessoas com quem elas tiveram contato. Consequentemente, essas pessoas, a gente acompanha, tem uma rede de acompanhamento na Secretaria de Saúde e de monitoramento dessas pessoas que possam ter tido contato, porque também não é só ter passado pela pessoa que a pessoa vai pegar. Como eu disse para você, o vírus não é pego pelo ar. Ele é pego em superfícies ou de pessoas, contatos pessoais, né? Mas no ar ele não pega. Então, nós estamos acompanhando eventuais sintomas de pessoas que tenham tido contato, mas até o presente momento nós temos já pessoas que foram hospitalizadas e que já saíram do hospital. Teve uma pessoa de Santa Quitéria que morreu, e aí ficam setores de fofoqueiros espalhando coisas em grupos de WhatsApp e em redes sociais. Agora não pode morrer uma pessoa que já se acha não, se tem certeza que é pelo vírus. E, como eu disse no começo, as doenças, outras que não seja a Covid-19, elas continuam acontecendo. E mortes continuam acontecendo também, por outras coisas. Então, uma pessoa de Santa Quitéria morreu em Sobral, voltou para Santa Quitéria, foi sepultada, e infelizmente foi feito o exame dela, e o exame dela o resultado foi inconclusivo. Ou seja, não pode nem dizer que sim, nem que não, porque a quantidade coletada não foi, enfim, o laboratório não foi capaz de identificar pelo que foi coletado dessa pessoa. Então, todas as outras mortes que tiveram aqui, teve uma também que foi objeto já também de uma cena dantesca, e isso a gente conversa sobre isso, depois não está na hora de apurar responsabilidades ainda, mas depois que passar nós vamos aprender muito em relação ao que está acontecendo, como as pessoas estão se comportando, né? Quais são os traços das personalidades das pessoas que estão aflorando nesse momento, que é de solidariedade, de amor ao próximo, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade, ou se é de ganância e de sensacionalismo, por exemplo. Então, a primeira morte foi descartada, depois de todo um desmentido que a gente fez aqui, um esforço por conta de um louco que espalhou a notícia em redes sociais de que ela tinha morrido por coronavírus, e depois veio a constatação de que não, essa era uma pessoa de Forquilha. Então nós não temos ainda nenhum caso de morte, nem de sobralenses, nem de pessoas da região que foram atendidas em Sobral, que tenha sido confirmado por Covid-19, que é a doença que é causada pelo coronavírus. Ok, prefeito, tão bom que tivesse mais tempo, até para a gente conversar mais sobre esse assunto, que esse assunto me intriga um pouco. Mas eu quero aproveitar esse nosso espaço para a gente informar, para a gente esclarecer e para a gente orientar. Eu não sei se o nosso Tony José já tem condição de falar com a gente. Tem, Tony? Sim, Isaías. Ok. Pode falar, Tony. Um abraço a você mais uma vez, um abraço ao prefeito, boa tarde. Boa tarde. E antes de qualquer indagação, parabenizar o prefeito, saber se ele está nos escutando, tá ok? O som, prefeito? Ok. Perfeitamente. Prefeito, parabéns pela sua atitude como prefeito, como gestor, mas deixando de lado a política, parabéns ao senhor pela humanidade, pelo gesto humanitário de ir para as ruas, tentar conscientizar as pessoas, e essa sua fala primeira chega a ser emocionante, né?
sem muito alarde, porque a grande indagação das pessoas do outro lado, né, entre aspas, eu acho que dá para entender, é justamente essa questão da sobrevivência. E estou falando exatamente que nenhum sobralense vai passar fome nesse período. Isso chega a ser realmente emocionante. Agora, em práticas, eu queria que depois o senhor esclarecesse direitinho de que forma, muito embora venha essa ajuda federal, né, que vai cair direto na conta dos projetos sociais, né, de quem realmente tem conta, de quem é assistido pelo Bolsa Família e coisa e tal, que outras maneiras as pessoas, por exemplo, seu Manuel, seu Joaquim, lá do distrito, que usa o transporte para vir para Sobral para comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, e ele está impossibilitado de vir. De que forma essas pessoas no distrito, elas vão ser também assistidas? E por final, prefeito, uma última indagação, a questão, eu vejo muita ciumeira política nisso tudo, nesse contexto, e eu lhe pergunto, de que forma o senhor receberia, né, a informação, por exemplo, os vereadores A, B ou C, ou de repente o Isaías Nicolau, vamos botar aqui nós, né, Isaías, no contexto, chega a dar uma ordem, por exemplo, que ninguém entra no Ciaçaboia, que certo estabelecimento está impedido de funcionar. Quando, na verdade, esta ordem deveria vir do prefeito, que é o prefeito que manda na cidade. O senhor não vê uma certa ciumeira e uma quebra de hierarquia por parte do governo federal quando da decisão dos governos estaduais? Eu queria que o senhor considerasse exatamente tudo isso e de que forma, né, a gente melhor conduzir até o fim de toda esta situação que é incerta e ninguém sabe de onde veio nem quando vai terminar. Um abraço. Deu para entender? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta dele. Estão dizendo que é proibindo entrar num bairro X, Y, não foi isso que ele disse? Tony, dá para repetir? Vou repetir, Zé. A minha colocação, prefeito, é exatamente isso. Eu vejo uma ciumeira e uma quebra de hierarquia, porque os governadores não tomaram a linha de frente, não iniciaram as medidas de contenções. Ao meu ver, leigo, o governo federal ficou enciumado, né, e achou-se desrespeitado quando essa ordem deveria vir lá de cima e a ordem veio aqui de baixo. Eu lhe pergunto, como o senhor receberia também uma ordem vindo dos vereadores ou vindo aqui de alguém, de algum civil, impedindo, orientando, quando na verdade essa orientação deveria partir do senhor? É isso que eu estou querendo saber, de que forma o senhor receberia esta orientação quando na verdade deveria vir do senhor e veio daqui de baixo? É essa a minha colocação. Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não estamos agindo em dissonância, em discordância com o governo federal, não. Eu acabei de dizer aqui que as orientações do Ministério da Saúde são muito claras. Basta ver o que o ministro está fazendo, está dizendo, o ministro da Saúde. O presidente da República é um caso à parte. Então, não escutemos o presidente da República, simplesmente. É duro dizer isso num momento como esse. O presidente optou por fazer política, ele só pensa em eleição. E está querendo, eventualmente, olhando para o futuro, atribuir a responsabilidade da crise econômica que já chegou, aliás, que já estava, repito, já tinha 12 milhões de desempregados, 30 milhões na informalidade. Então não se trata, nesse momento, de atribuir culpa. E eu não vou entrar nessa. O Ministério da Saúde está tomando dando as mesmas orientações que nós estamos. Isolamento social. Essa é uma expressão que nós nunca tínhamos ouvido falar na vida e que agora entrou nas nossas vidas com força, como diz o Matuto, né? É isolamento social. Não há discrepância entre a atuação dos governadores, 100% dos governadores, dos prefeitos de cidades, pelo menos do porto de Sobral para cima, que eu estou acompanhando, né? Não há nenhuma discrepância, está todo mundo agindo do mesmo jeito. E aí, francamente, opinião de leigo não interessa. Opinião nesse momento, ninguém está escutando opinião. A gente escuta recomendações de quem entende do assunto. Então, as orientações oficiais
vem dos órgãos oficiais, porque são eles que controlam os dados epidemiológicos a nível municipal, a nível regional e a nível nacional. Então, assim, eu não estou com paciência para entrar em discussões irracionais, porque ela não tem sentido, ela não cabe, é um desperdício de tempo discutir com pessoas leigas. Não dá, não tem tempo mais para isso. Depois que passar, aí vai começar a atribuição das culpas para cá, culpa para lá, e no caso de Sobral, pode botar a culpa em mim. Não tem problema. Tem uma eleição agora em outubro, me tirem da prefeitura. Me tirem da prefeitura, simples assim. Se eu estiver me excedendo nas recomendações, nas determinações, eu vou ser responsabilizado por isso. O que eu estou correndo e desesperadamente apelando para as pessoas ficarem em casa é para evitar mortes, porque o valor maior da minha vida e da vida que eu tenho certeza da esmagadora maioria das pessoas que não pensam primeiro em dinheiro é preservar vidas, porque não é possível que numa hora dessa a vida perca relevância. Onde é que nós estamos? Que sociedade doente é essa em que nós estamos vivendo, em que a vida dos idosos, por serem idosos, pode ser sacrificada para que a gente mantenha uma coisa que não existe. A economia já está no brejo. Entendam isso, por favor. A economia já está no brejo. Quando o vírus vem, ele ataca a vida das pessoas, ele ataca o nosso modo de viver. O brasileiro é muito efusivo, se beija muito, se abraça muito, se festeja muito, sai muito, gosta muito de bar, gosta muito de bodega. É o nosso jeito de se descontrair do dia a dia tão pesado de trabalho e dificuldades. E você imagina, você vê essas pessoas que estão aí fazendo carreata por aí afora, o que no Ceará não teve, porque se tivesse iam ser presos, como aconteceu no Pará. O governador do Pará mandou prender as pessoas. Prender os riquinhos e filhinhas de papai que estão estimulando as pessoas a voltar para o trabalho. Não é porque elas estão preocupadas com os empregos, não. Porque se for, elas vão ser... Nós temos uma mudança radical na mentalidade delas. Elas viraram comunistas. Não é com isso que elas estão preocupadas, porque elas de casa vão ficar controlando seus negócios. Eles e suas famílias isolados das suas casas, com varanda, com jardim, com uma televisão em cada cômodo, com videogame para entreter o menino. E os trabalhadores pobres é que vão sofrer com isso. Eles não estão preocupados com o trabalhador, estão preocupados com o bolso deles. Deixemos isso muito claro. É óbvio que eu não estou generalizando, estou dizendo que é todo mundo, porque tem muita gente boa dessas pessoas, também de classes mais abastadas, que estão ajudando. As Casas Bahia, por exemplo, não só que anunciou que não vai demitir ninguém, Magazine Luiza, porque vai fazer uma opção pela diminuição dos lucros e garantir o emprego das pessoas, nesse momento de sacrifício. Enquanto tem outros que já estão começando a demitir pessoas por causa de 15 dias, de 10 dias de atividade paralisada. Que história é essa? Então o dinheiro que entrou no caixa, a vida luxuosa que levam, né? Não pode ter um pouco de sacrifício nisso para garantir minimamente um pouco de solidariedade. Essas pessoas vivem papando hóstia em igreja, dizendo cristão. Não é cristão quem faz isso. Quem tem muito e num momento de gravidade sem precedentes da nossa história, nessa hora continua pensando em dinheiro. E as pessoas mais pobres, porque eu estava dizendo, veja, quem tem casa grande, com vários cômodos, que pode pegar sol no quintal, no jardim, tomar um banho de piscina, entreter os meninos, beleza nesse momento de quarentena. E quem agora não tem, nem tem imagine comigo. as pessoas lá no Alto Novo,
no Sumaré, na Vila União, na cidade de Euclides, no Tamarindo, cujas casas têm 1, 2, 3 cômodos no máximo, que não tem quintal, não tem jardim, e são 6 pessoas dentro da mesma casa. Como é que é você pedir a essas pessoas para ficar em isolamento dessa forma, vendo esses outros aí quando estão fazendo chantagem com as pessoas, dizer para elas irem trabalhar, porque senão vão ficar desempregadas? Isso é chantagem, isso não é de Deus, isso não é cristão, isso não é cristão. Nesse momento, os endinheirados têm que ajudar individualmente uma pessoa, uma família, ajudar nas campanhas de arrecadação de alimentos, ajudar não demitindo as pessoas desnecessariamente, ajudar, em vez de comprar um novo carrão de 300 mil reais, adiar a compra do carrão de 300 mil reais e garantir o emprego das pessoas. É isso que se tem que fazer nesse momento. Quem tem mais tem que se sacrificar mais para garantir que as pessoas pobres que podem conviver, que vão conviver com a contaminação em massa, se não se fizer alguma coisa, possam ter chances de vida. Você imagina numa favela do Rio de Janeiro, quando esse vírus começar a infestar aquelas pessoas que não têm lugar para ficar. A situação é dramática e é sem precedentes. Nós não podemos ter mesmas atitudes em situações diferentes. Não podemos comparar esse vírus com nenhum outro vírus que aconteceu nos últimos 100 anos. Não pode comparar com gripe suína, com H1N1, com escambau. Nada é comparável a este vírus, porque ele atinge em cheio a saúde das pessoas e a economia por onde ele passa. Então vamos ter solidariedade, compaixão, misericórdia. Quem é cristão nesse momento está na hora de provar que é cristão. Porque ser cristão da boca para fora é muito fácil. É muito fácil ficar julgando as pessoas nesse momento. O que a gente precisa agora é agir. É agir. É uma situação sem precedentes. Não podemos nos comportar como se fosse uma gripezinha, porque não é uma gripezinha. Não será uma gripezinha. O próprio presidente dos Estados Unidos, que estava criando caso lá como o daqui, já se rendeu ontem à noite. E o fato dele ter se rendido ontem à noite vai ser muito provável que o presidente daqui se renda também. Porque tudo que ele faz aqui é copiando a postura do governo norte-americano. Do governo, não. Do presidente norte-americano. Que é o irresponsável que só pensa em dinheiro também. E ontem se curvou e mandou as pessoas dos Estados Unidos ficarem em casa até dia 30 de abril. Podendo ser, os Estados Unidos já são o país com o maior número de confirmados do mundo. Do mundo. Já é o país com o maior, já passou de 100 mil pessoas contaminadas nos Estados Unidos. Tem estados americanos que têm mais casos confirmados do que todo o Brasil. Os hospitais de Nova York, de Detroit, de Nova Orleans e de outras grandes cidades americanas estão em colapso. Quando a gente fala em colapso é porque já não estão mais dando conta da quantidade de pessoas, e não é só pelo coronavírus, não. Eu volto a repetir, as outras doenças não estão em quarentena. Quem tem AVC precisa de UTI, quem tem infarto precisa de UTI, quem tem acidente, é vítima de acidente doméstico, no trânsito, ou vítima da violência, precisa de UTI. E isso acontece, atinge pretos e brancos, ricos e pobres. Um dos motivos da quarentena, por exemplo, um dos benefícios da quarentena, isso já é comprovado, não tem mais o que discutir, é a diminuição da violência no trânsito, que evita com que superlotem-se as UTIs, as emergências. Uma das consequências já constatadas do vírus também, da quarentena, quer dizer, é a diminuição da violência. Isso diminui a pressão sobre os hospitais.
Portanto, não há alternativa nesse momento. Essa doença vai atingir todos. Quem pensa que tem plano de saúde e que vai ter lugar privilegiado por isso no hospital privado, está redondamente enganado. Não haverá privilégios. Não haverá privilégios em UTI de canto nenhum para quem tem mais dinheiro ou para quem tem menos dinheiro. É disso que as pessoas precisam se conscientizar. O assunto é gravíssimo, é novíssimo e as medidas são novíssimas também. Eu estava lendo os jornais aqui agora, aconteceu uma coisa parecida em 74, uma epidemia de meningite, que não fechou o país, mas vários lugares, várias cidades tiveram que ser isoladas, e como nós vivíamos na ditadura, não tinha liberdade de imprensa, que tem hoje. Então as informações eram sonegadas, eram escondidas. Não digo que era por má intenção, era para não causar pânico nas pessoas. Eu mesmo, em determinado momento, eu me lembro das poucas recordações de infância que eu tenho, que eu saí de Fortaleza, ou de Sobral, onde eu morava, da minha casa, e fui me vacinar contra a meningite, porque não tinha vacina para meningite em Sobral. Eu fui me vacinar em Fortaleza, acabamos nos vacinando em Calcaia. Depois fui a Fortaleza, acho que por isso que é uma coisa marcante, que foi a primeira vez que eu vi o mar e que eu subi na escada rolante. Foi nesse dia da vacinação, então não me esqueço disso jamais. Então, assim, a única coisa parecida que nós temos recentemente no Brasil é a epidemia de meningite que aconteceu na década de 70. E 100 anos atrás com a gripe espanhola, que matou 30 milhões de pessoas no mundo e mais de 50 mil no Brasil, para uma população muito menor que nós temos hoje. Com muito menos informações que nós temos hoje, também para o bem. Hoje a gente tem informação, tem como a gente se comunicar em massa, tem televisão, tem rádio, tem a internet, né? A gente se comunicar e difundir coisas boas, difundir tranquilidade, serenidade, racionalidade. Não precisa de pânico, não há motivo para pânico, não há motivo para correria, para supermercado, para mercadinho, para nada, porque o transporte de cargas está funcionando normalmente. Os guerreiros, bravos, corajosos, caminhoneiros estão circulando pelo Brasil, garantindo a carga, inclusive com sacrifício, porque os restaurantes estão fechados. Os restaurantes estão fechados. E tem muita gente por aí afora, até mesmo aqui em Sobral. Eu vi aqui a Polícia Rodoviária Federal, voluntários, o SESC, Senat, alimentando os motoristas de caminhão, para eles poderem circular e levar as cargas de alimento, água, medicamentos, gás, para todos os lugares, porque isso não pode parar. Eles não podem parar. Mas nós outros, que podemos parar, precisamos parar. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu não hesitarei em tomar as medidas necessárias para coibir qualquer tipo de descumprimento disso. Já teve várias multas pesadas foram aplicadas em Sobral. Multas pesadas para estabelecimentos que estão descumprindo a determinação. Ninguém quer o mal de ninguém, a gente só quer o bem. Quem é que vai tomar uma medida dessa para prejudicar as pessoas? O problema é, na nossa cabeça, e graças a Deus na maioria do povo brasileiro, neste momento, é salvar vidas. E deixei uma coisa bem clara também. Quem está pensando por algum motivo desumano, que é uma doença que só atinge idosos e que, consequentemente, os idosos podem morrer, está redondamente enganado. A média de idade das pessoas que estão morrendo no Brasil é de 46 anos. A média é de 46 anos. E nos Estados Unidos, ontem, morreu pela primeira vez uma criança, o que ainda não aconteceu no Brasil, e até uns dias atrás que eu estava pesquisando, não tinha acontecido ainda em nenhum lugar do mundo. Criança, geralmente tem um sistema imunológico mais forte do que as outras faixas etárias. Aí tem gente que diz assim, mas então sei isso porque não abre escola. Porque criança não apresenta sintomas, é muito difícil morrer agora, que já morreu a primeira, antigamente nem morria, mas agora já está acontecendo
casos também. Mas elas transmitem, elas se contagiam, não quer dizer que elas têm o vírus, elas podem não ter a doença, mas elas têm o vírus dentro de si. E você bota uma criança contaminada numa escola, no mesmo dia todas as crianças e seus professores vão estar contaminados. O que vai acontecer? Elas voltam para casa e vão contaminar todos dentro de casa. Sério, né? Esse é que é o problema. Então, assim, em Sobral, eu prorroguei as medidas mantendo o alinhamento com o governador, com o governo do Estado do Ceará e o governador Camilo Santana, todos os outros governadores do país, a OMS, a Organização Mundial de Saúde e a experiência internacional. Estendemos o prazo por mais uma semana, mas deixa eu logo ir adiantando. Em Sobral, será muito difícil, quase impossível, que escolas, sejam elas de creche, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, que elas voltem antes de maio. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Ô, prefeito. E isso não traz prejuízo nenhum para as crianças. Zero prejuízo. Porque agora a Secretaria de Educação daqui já está começando a desenvolver atividade à distância, para ocupar as crianças. É importante, Isaías, que eu diga uma coisa para vocês todos. As nossas crianças não podem ficar em casa testemunhando tensão, barraco, nervosismo. A gente precisa ter uma conversa com as crianças, uma conversa franca, sincera com elas. Obviamente, da forma que elas entendam, de acordo com a sua faixa etária. Sem transmitir para elas pânico, porque criança precisa de segurança. E num ambiente de tensão, de estresse, de grito, de não sei o quê, isso desespera as crianças, faz com que as crianças sofram ainda mais. Então, tudo que nós estamos precisando nesse momento é de tranquilidade, de ficar em casa, com tranquilidade. Se puder ter um espaço em casa para pegar sol, é importante pegar sol no determinado período do dia, porque vitamina D é muito importante nessa hora. Eu mesmo estou trancado em casa aqui, não estou tendo tempo, porque eu estou dedicado todo o tempo aqui fazendo em contato com pessoas. Eu estou tomando um comprimido de vitamina D, porque eu já tinha uma deficiência de vitamina D antes, né? Mas quem puder pegar um sol no quintal, um tempo, organizar mais espaço em casa, de forma a liberar mais espaço para que a criançada possa gastar um pouco de energia, correr, andar, as próprias pessoas andarem, fazer alongamento em casa, se desligar das redes sociais, que elas são muito tóxicas nesse momento. WhatsApp, elas transmitem fofoca, boato, não ajudam em nada, não contribuem em nada, a não ser disseminar pânico desnecessariamente. Não temos motivo para pânico. Todas as autoridades estão fazendo o que está ao seu alcance e muito mais para proteger a nossa população. É essa a razão da gente fazer um apelo às pessoas para ficar em casa se ela não for trabalhadora dos serviços essenciais. Se precisar sair para fazer alguma coisa, corra léguas de fila. Se não tiver jeito de ficar em fila, manter uma distância de pelo menos 2 metros de uma para outra. Não é por causa do ar, porque o vírus não se transmite no ar, mas pode ser tosse, pode ser espirro, e isso joga o vírus no rumo das pessoas. E se proteger, lavar as mãos. Nós estamos com um problema, eu peço desculpa, estamos tentando ajudar em alguns lugares da cidade, estamos tendo um problema com água, devido ao aumento do consumo, né? Aumento do consumo de água, por conta disso, porque tem muita gente em casa, as pessoas estão se higienizando mais e estão gastando mais água. Se puder poupar a água também, não ao ponto de comprometer a sua higienização, também é importante. Estando em casa, também uma das ocupações que se pode e deve ter todo mundo é procurar lugares dentro de casa onde possa haver o acúmulo de água limpa e parada, portanto suscetível à proliferação do Aedes aegypti.
que é o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya, para a gente não ter um surto disso em Sobral também. Então estamos em casa, vamos olhar a caixa d'água, vamos olhar os jarros, se tem garrafas, se tem pneus, se tem plástico, alguma coisa de que tamanho for que possa estar acumulando água, secar tudo, lavar a caixa d'água, olhar se ela está tampada, para a gente não ter um surto de dengue, para não piorar ainda mais o cenário. Prefeito, vejo aqui no jornal o seguinte: Camilo Santana, governador do estado do Ceará, decide hoje o que pode abrir na indústria e no comércio. Você está falando que está alinhado às determinações do governador Camilo Santana. E em Sobral, o prefeito Ivo Gomes? Estou aguardando as orientações. Em Sobral está suspensa qualquer atividade industrial, assim como no resto do Ceará, que não trabalhe na produção de produtos essenciais à vida das pessoas. Alimentos, enfim, tudo aquilo que estiver relacionado com produção de equipamentos para a saúde, né? São esses as indústrias que podem abrir. E o comércio que pode abrir é o comércio de alimentos, isso está muito claro, comércio de alimentos, farmácias, delivery, entrega, né, de alimentos em casa, etc. Não tem nenhuma operação em relação a isso. Então vou aguardar o que o governador Camilo Santana, junto com os outros governadores. Então eu estou aqui acompanhando, muito próximo deles. Estão completamente alinhados. Obviamente, eu tenho autonomia no município, que está em estado de emergência em saúde, para tomar medidas adicionais, né? Eu não posso afrouxar aquilo que o governo estabelece, mas apertar eu posso. E não vou titubear em fazer, caso as pessoas que entendem do assunto me recomendem fazer isso. E quem achar ruim, em outubro me tira da prefeitura. Ô prefeito, vamos aproveitar e dizer para a população o que está autorizado a funcionar em Sobral. Devagarinho. Vamos lá. É melhor dizer para você o que não pode, porque a regra é não funcionar. Não. O que é que pode funcionar? Qualquer estabelecimento que venda alimentos, sendo que o consumo não pode acontecer no local. Não pode, como eu flagrei já em alguns lugares, flagrei no Centro Sabório, no Parque Santo Antônio, no Alta Brasília, em outros bairros por onde eu às vezes me desespero e vou atrás, porque recebo denúncias toda hora. Não pode haver aglomeração. Então, nesses locais que vendem alimentos, água, produtos de higiene, tem que chegar, comprar e ir embora agilmente, não ficar em fila. Então pode funcionar a comercialização de alimentos. Neste momento é importante a gente prestigiar o máximo possível, inclusive por questões da economia, a venda nos bairros, os nossos mercadinhos de bairro, tal, para a gente fazer circular o dinheiro onde as pessoas são mais vulneráveis. Então, o comércio de alimentos, de água, de gás, de combustível, né? Isso tudo pode funcionar, porque são produtos essenciais para a nossa manutenção. Bancos, a gente fechou, por exemplo, no Ceará não tinha tido a medida de fechar banco, mas nós fechamos em Sobral, porque eu fiquei preocupado com a quantidade de pessoas no banco, na porta dos bancos, dentro dos bancos, da aglomeração louca, sem ordem, sem orientação. Determinei o fechamento para a gente fazer um freio de arrumação, e agora os bancos estão abrindo, depois de terem feito uma completa desinfetação, não sei se a palavra é essa ou não, mas depois de desinfetar todo o banco, né, com água sanitária, com sabão, com tudo. Nós mesmos tratando de desinfetar calçados, estamos fazendo isso diariamente, lavando calçados por onde circulam as pessoas, e piso, porque o vírus ele fica em superfície. Ele pode estar no chão e o vírus, dependendo da superfície, se é vidro, se é plástico, se é cimento, se é isso, aquilo, ele pode durar de horas a dias.
ali naquela superfície. Então a gente precisa ficar limpando também, por isso a importância de limpar maçanetas, fechaduras, corrimões, teclados de computador, né, teclados de máquinas de saque. Tudo isso tem que estar sendo limpo periodicamente e todo mundo que saiu de casa, deve sair de casa, ao voltar para casa precisa se higienizar, tomar banho, já pegar a roupa que está sem contato com ninguém, já botar no lugar separado, já para lavar, botar uma outra roupa, lavar as mãos sempre lavar as mãos. Né? Sempre que tiver contato com qualquer coisa que não seja as pessoas com quem você está convivendo na família. Prefeito, as então, loterias bancos continuam abrindo normalmente até segunda hora. Se o negócio piorar, ou piorar muito, nós vamos ter que reavaliar, porque isso é uma vigilância 24 horas. Piorou. A gente vai acompanhando e vai tomando as medidas que são necessárias para proteger a vida das pessoas. E eu não vou abrir mão deste princípio. Em primeiro lugar, se for para ter uma hierarquia, coisa que não devia, se for para ter uma hierarquia, em primeiro lugar está a vida das pessoas, independentemente da idade delas. Então, esses lugares que eu estou falando podem funcionar clínicas de odontologia de jeito nenhum. Eu preciso explicar? Não preciso, né? Porque as pessoas estão com a boca aberta ali todo o tempo, né? Com saliva, não sei o que. Então, serviços essenciais, basicamente, Isaías, não podem funcionar. Perfeito. Eu entendi as medidas em Sobral, a motéis, porque pela característica do motel, há uma altíssima rotação de pessoas, né? E não tem condições da gente correr esse risco nesse momento. Prefeito, vamos ser um pouquinho otimista. Estado tem 10 altas hospitalares de pessoas com Covid-19. Pessoas que foram curadas, prefeito. Sim, tem várias pessoas foram, já milhares de pessoas foram curadas. Porque o vírus tem um ciclo. Ele sobrevive no corpo humano 14 dias. Então, nesses 14 dias... Se não matar em 14 dias, né? Oi? Se não matar em 14 dias, a pessoa está salva, né? Não, porque veja, ele é um vírus que sobrevive no corpo humano 14 dias, mas a doença, que é a Covid-19, ela ataca o pulmão, principalmente, e a pessoa pode ter complicações e ficar no hospital por mais tempo do que o simples, porque ela já está com outra doença, ela está com a pneumonia, entendeu? Então, assim, o vírus no corpo da pessoa dura 14 dias, com sintomas ou não. Depois desses 14 dias, se a pessoa estiver contaminada, ela está livre do vírus e, a princípio, pelo que eu estou acompanhando aqui, não contrai de novo. Já vi aí um caso ou outro ali no Japão e na China que estão estudando o que foi que aconteceu, que as pessoas teriam pego de novo. Mas, a princípio, é que as pessoas não se contaminam de novo. Ok, né? prefeito. É diferente do vírus da dengue, que as pessoas se contaminam de novo. Prefeito, nosso tempo está indo. Vamos aproveitar da melhor forma. Me diga uma coisa. Eu considero que não há forma melhor da gente ocupar o tempo que não seja esse. Eu não entendi, mas vamos lá, minha pergunta. Prefeito, qual é a previsão da gente voltar à normalidade? Eu poderia aqui fazer um preâmbulo bem grande para depois perguntar isso, mas é melhor assim, de forma direta. Isaías, a vida nunca mais será a mesma depois disso. E eu falo, inclusive, no sentido da gente sair dessa como ser humanos melhores, como uma sociedade mais precavida, mais higiênica. Né? Então, eu acho que nós vamos sair dessa como espécie humana melhor do que nós estamos. Eu tenho a minha convicção pessoal disso, porque ela está nos dando muitas lições, né? E a gente tem que aprender com erro. É importante errar para a gente aprender a não errar mais, né? Então, o afrouxamento, a volta à normalidade vai ser gradual, né? Então, assim, a atividade econômica, ela vai... A expectativa é de uma recessão muito grande que nós vamos ter. Não será a primeira recessão. Os governos precisam agir para isso, né? Como qualquer outra crise econômica. Então,
A nossa expectativa, se a gente conseguir respeitar o isolamento social, nós, quanto mais cedo a gente conseguir se isolar, mais cedo nós vamos sair, mais cedo a vida vai voltando à normalidade, né? Como eu falei. Mas depende de muitas outras coisas, depende da curva de aceleração da contaminação, depende da gente conseguir a quantidade de testes suficiente para a gente testar milhares de pessoas, para a gente poder identificar quem realmente está com resfriado ou está com coronavírus, né, e poder tomar individualmente as medidas, né, mas não vejo vida voltando ao normal, com as diferenças que serão para sempre, com os aprendizados que virão para sempre, em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses? A vida normal. A vida normal. Todo mundo indo para a escola, né? Todo mundo podendo exercer suas atividades normalmente, os hospitais podendo atender as pessoas, porque o vírus vai continuar. A gente precisa entender isso. O que nós estamos tentando nesse momento é evitar que muita gente contraia o vírus ao mesmo tempo. Não é evitar que se contraia o vírus simplesmente, porque nós vamos contrair o vírus. O que nós estamos tentando evitar é que se 10 mil pessoas em Sobral, por exemplo, contraem o vírus, que elas não contraiam ao mesmo tempo. E em vez de contrair num mês, que se contraia em 10 meses. Porque aí sim, os hospitais têm condições de receber todo mundo, vai ter UTI para todo mundo, vai ter profissional de saúde para todo mundo, porque se for todo mundo ao mesmo tempo, não vai ter. Esse é que é o problema. Nem para cuidar de quem tem a Covid-19, que é a doença causada pelo vírus, nem para as outras pessoas que sofrem acidentes, que têm infarto, que têm AVC, que têm pneumonia, que têm... Enfim, todas as outras doenças que continuam acontecendo. Prefeito. Esse é que é isso que a gente precisa entender. Prefeito, falando em hospitais, qual é a nossa capacidade máxima? Nós temos, hoje em Sobral, 75 leitos de UTI. Certo. 75. Para uma população que não é só de Sobral. É importante que o sobralense entenda isso e as pessoas aqui da região também. Todo mundo que precisar de UTI no entorno de Sobral, são 30, 40 municípios, mais de 1 milhão de pessoas. Todas as pessoas que precisarem de UTI vão ter que vir para Sobral. Tentamos isso. Então nós temos 75 leitos de UTI. Eu fiz há 2 semanas atrás, ou mais um pouco, a intervenção no Hospital Dr. Estevam. Ele hoje é um hospital que está sob a gestão direta da Prefeitura e mais ninguém. Não é que ele seja prestador, particular, não. Ele hoje está sob intervenção da Prefeitura até 31 de janeiro de 2021. Então ele é um hospital. Lá nós temos 80 leitos que estão sendo, porque tinham muitos leitos desativados. Estava caindo aos pedaços do hospital, tinha uma coisa absurda o que eu vi lá, mas já está bonito, já está arrumado, já está limpo. Ele não faz mais parto. Todo o parto que era feito lá está sendo feito agora na Santa Casa, e os de alto risco no HRN. Então, o Hospital Dr. Estevam tem 80 leitos que não existiam para Sobral e que existem agora para Sobral, mas lá não são leitos de UTI. Porque de cada 100 pessoas, a estatística está dizendo o seguinte: de cada 100 pessoas testadas que contraem o vírus, 80% tem sintomas leves ou moderados. Febre baixa, tosse, espirro, etc. Mais ou menos 16, varia entre 15, 16, 17%, tem sintomas mais graves que precisam de hospital, mas não precisam de UTI. São esses leitos que eu estou falando para você que vão atender essas pessoas. E um percentual menor, mas um percentual menor de uma população gigante é muita gente. É muita gente. Então,
esse outro percentual precisa de UTI de respiradores. Nós, Sobral, nós temos 74, eu falei, 75. 75. E onde era a clínica do Dr. Alves, a família gentilmente cedeu o prédio para a gente. Olha aí, coisa São 3 pavimentos. Nós estamos equipando toda a clínica. Está ficando bonita de ver também, equipando com mais 11 leitos de UTI. Lá. Portanto, né, acrescentando mais ao que já se tem. 10 leitos semi-intensivos e mais 21 leitos de enfermaria para pessoas que precisam, com o mesmo perfil do Dr. Estevam. O Dr. Estevam não tem UTI e nem unidade semi-intensiva. É para pessoas que estão com sintomas mais sérios, mas que não precisam de UTI. Em precisando de UTI, é bom que a gente conseguiu essa clínica do Dr. Alves, gentilmente cedido pela família, que é muito perto do Hospital Dr. Estevam. Então dá para a gente levar rapidamente uma pessoa de lá para essa UTI, porque a outra UTI é no Hospital Regional Norte. Para isso, eventualmente. Ok. Mas estamos alerta, porque é isso que eu falei para você. Isso é preço de hoje. Se a gente vê que o negócio está degringolando, que não se está respeitando o isolamento social, e aí com a chegada dos testes rápidos, nós identificamos que há um aumento das pessoas, nós vamos ter que tomar outras medidas. Aí já estou de olho no centro de convenções, tem uma área lá muito grande, com ar-condicionado, cabe lá pelo menos mais uns 50 leitos, para a gente colocar se for o caso. Então aqui alerta. Fazendo tudo isso, contando com a colaboração da população para que elas não precisem disso. Nós não queremos que as pessoas usem isso. Prefeito, eu vou pedir perdão aos nossos ouvintes aqui da rede social, que está lotada. Mas deixa eu pegar aqui alguma coisa. A Rafael Aragão, Isaías, pergunte ao prefeito quando vai começar a vacinação dos idosos aqui na Deolino Barreto. Meus pais têm 75 anos e a gente mora vizinho, posto do centro, e até agora nada de vacina. Ela vai mais adiante e diz o seguinte: outra coisa, meu pai, além de ter 70 anos, ele é cardíaco e no posto do centro não tem remédio. E aí, prefeito? Eu já sabia, mas não é para estar faltando remédio, não. Mas a vacina é o seguinte: o Ministério da Saúde tinha programado para maio a campanha de vacinação contra a gripe. Numa medida acertada, eles resolveram antecipar a campanha para agora. Mas eles não têm ainda, como eles anteciparam, eles não têm ainda todas as doses para toda a população que está no grupo prioritário, né? Então, eles estão, em vez de ficar esperando tudo ficar pronto, eles estão, à medida que os laboratórios vão produzindo, eles estão mandando para os estados mandando para os municípios. Qual é a situação de Sobral? Até a semana passada, nós já tínhamos aplicado 44% da vacinação do grupo de risco, que são os profissionais de saúde e os idosos, 44%, com 7.600 vacinas que já foram aplicadas semana passada na casa das pessoas. Nós não estamos fazendo isso. Então as pessoas têm que continuar aguardando em casa, é isso? Não haverá vacinação do posto, porque a pessoa pode ir no posto pegar uma vacina e sair com uma doença. Não pode. Então, nós já aplicamos mais de 7.600 vacinas das 16 mil que vão ser aplicadas em Sobral nesse momento. Ontem chegaram mais 3.440 doses, que sobe aqui para a gente, esse número de 7.600, sobe para 11 mil pessoas. 2/3 do grupo, que é 16 mil pessoas. Então, já vamos, e não há uma área específica da cidade para isso. Há um grupo de pessoas especificamente para isso. Então, todos os postos de saúde estão com seus profissionais, um agente de saúde e um técnico de enfermagem, indo de casa em casa, protegidos, com máscara, para
Não, porque a máscara é muito mais importante para não transmitir do que para não pegar nesse momento. Então eles estão evitando entrar nas casas, as pessoas vacinando na janela, na porta, né? E eles vão chegar paulatinamente a todas as casas onde tem idosos que estão no posto de saúde. Todos têm esses idosos cadastrados. Agora, esse número de doses alcança todos os idosos de Sobral? Sim. Cidade e distrito. Ok. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui na rede social. Alguém falou aqui da possibilidade das pessoas se alimentarem no restaurante popular. Alguma coisa em relação a isso, prefeito? De jeito nenhum. Os restaurantes estão todos fechados. Não, servir as pessoas, digamos, se a gente chegar aí a uma crise mais grave, né? Pessoas que têm fome, que precisam se alimentar. Nós não vamos deixar ninguém chegar a crise grave. Nós estamos alerta, já estão, as escolas, por exemplo, já estão entregando, já desde 15 dias atrás, há 2 semanas, alimentos para as crianças matriculadas, como não tem cesta básica individualmente para cada criança, obviamente a gente está priorizando, e as escolas sabem disso, quais são as crianças que vivem em condições socioeconômicas mais vulneráveis, né? Então, está sendo distribuído para elas. Repito, os ambulantes que já são cadastrados, boa parte já recebeu. E nós vou mandar uma lei para a Câmara, já mandei a lei para a Câmara, vou ver aí quando é que eles vão se reunir, para a gente se preparar, se for o caso, para fazer distribuição de cestas básicas de forma a que nenhuma pessoa de Sobral passe por esse constrangimento. O restaurante não pode abrir, nenhum restaurante pode abrir, porque não é só pela aglomeração, porque tem mesa, tem cadeira, tem circulação de pessoas, tem utensílios, tem prato, tem talher, não sei o que, tudo isso é fonte de contaminação. Então, restaurante nenhum pode abrir. Prefeito, só mais uma pergunta aqui da rede social, e eu continuo pedindo perdão às pessoas da rede social. São muitos questionamentos. Mas só mais esse aqui. O Ari Costa está dizendo assim, deveria ouvir os empresários que querem ajudar, mas você, sendo autoritário, não ouve aqueles que produzem e sabem das suas responsabilidades. Resposta, prefeito. Vou responder. Só fim de polêmica, não. Tem Não muita vai gente responder? ajudando, a Grandene está ajudando, produzindo materiais para os nossos profissionais de saúde, batas, proteção para o rosto, com material que eles usam lá para produzir outras coisas que estão fazendo para produzir para botas, para os nossos profissionais de saúde. Tem outros que estão fazendo doações de cestas básicas. Tem muita gente que quer ajudar. Todo empresário que quer ajudar. Ainda hoje eu recebi aqui uma mensagem de um grande empresário de Sobral, se solidarizando. Acordei com essa 6h30 da manhã com essa mensagem, se colocando à disposição para ajudar e tal. Nós está rolando nas redes sociais já número de contas bancárias para doações. Quem quiser doar, pode doar. E eu faço questão de reconhecer publicamente para os que tem. Tem um outro empresário da área de saúde que já fez, foi super importante. Olha para você ver como é que são as pessoas. A primeira pessoa que eu recebi aqui em contato foi de um empresário da área de saúde, Sobral, que doou todo o estoque que ele tinha de máscaras e outros equipamentos de proteção individual para a prefeitura. Sim, esse empresário, prefeito. E eu disse assim, olha, eu quero ir aí receber e bater uma foto com você. Ele disse, não, Ivo, eu não quero não. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou doando isso. Não, porque doação com propaganda não é solidariedade. Não, mas vamos dizer o nome para estimular que outras pessoas façam a mesma coisa. Pois ele não quis, eu achei, mas quem quiser, e eu acho que precisa ser reconhecido. Eu disse para ele, olha, fulano, tudo bem, eu vou respeitar isso agora, mas depois de passar tudo isso, eu vou dizer que você fez isso, você queira ou não, eu vou dizer, porque é muito importante as pessoas saberem que elas não estão sozinhas nesse momento. Então nós precisamos de doação de alimentos, os supermercados já tem um espaço lá reservado para doação de alimentos, né, para as pessoas que quiserem fazer doação de alimentos nesse momento. E todas as doações são muito bem-vindas. Quem quiser, e eu acho importante,
seja divulgado. Teve uma outra pessoa que veio aqui na porta daqui de casa, anteontem. Entrou aqui uma pessoa na minha casa, que trabalha aqui, disse assim, prefeito, passou uma pessoa aqui, deixou isso aqui. Aí eu abri a caixa, era uma caixa de máscaras. Eu disse, quem foi que deixou? Aí ele me falou o nome da pessoa, não, fulano de tal. Mas eu precisava ver essa pessoa, pegar esse fulano no quintal, só deixou aqui, deixou nem do carro, deixou e foi embora. Então quem quer ajudar, tem como. Tá certo? Agora eu não vou entrar, desculpe, eu não vou entrar em polêmicas, e neste momento, vou deixar muito claro mais uma vez, eu não vou abrir mão da autoridade em que estou investido. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, eu vou exercer a minha autoridade, a mim conferida nas eleições passadas pelo povo de Sobral, e com recomendações de técnicos, especialistas e médicos, e eu não vou hesitar em tomar as medidas que forem necessárias por uma razão muito simples. Eu não vou conseguir me perdoar se pessoas morrerem por minha omissão. Se isso está sendo exagerado, só o tempo vai dizer. E me julguem nas eleições. É muito fácil. É muito fácil, a eleição está bem aí. Está bem aí. É só me julgar. Está tudo certo. Ok. Prefeito, o nosso tempo passou. Deixa aí uma palavra de forma objetiva, que o tempo já passou, para o nosso público. E também peço a sua assessoria para dar uma olhadinha na nossa rede social, tá bom? Tá certo. A Rani está aqui ouvindo o que você está dizendo. Isaías, eu respondo muita gente nas redes sociais. Inclusive, sendo muito, como eu estou com mais tempo, né, eu tenho me ocupado em estudar as coisas, ler o que está acontecendo no Brasil e mundo afora, e tentando conter também os fuxicos e a desinformação. Né? Então, eu estou muito nas redes sociais todo tempo, já fiz live, tá difícil fazer live porque a internet está ficando sobrecarregada também, mas eu tenho respondido, muita gente manda mensagens individuais, tenho colocado mensagens na minha página, que é Ivo Gomes, no Facebook, e tenho Fala Ivo, que é no Instagram também, que é de olhando, arriscando as vidas. Uma dessas pessoas que foi contaminada, que está aqui em Sobral, é uma profissional de saúde. O maior índice de morte entre profissionais é entre profissionais de saúde. Médicos estão morrendo, enfermeiros estão morrendo, todo mundo que trabalha com isso está sacrificando as vidas deles, os garis estão arriscando suas vidas, os profissionais de segurança, policiais, guardas municipais estão arriscando suas vidas, caminhoneiros estão arriscando suas vidas, caixas de supermercados estão arriscando suas vidas, porque essas pessoas não podem parar. E essas pessoas não podem parar, estão arriscando suas vidas. Para quem possa parar, pare. Pare em paz, com tranquilidade, sem estresse, se alongue dentro de casa, faça exercício de respiração, quem puder fazer abdominais, enfim, se ocupe, leia, veja filme, quem tem videogame em casa, vamos estender um pouco mais. A criança geralmente não pode ficar mais de 1 hora, 2 horas com videogame, mas nesse período intercale, né, o videogame, a internet da criançada. A criançada precisa se exercitar, precisa de sol, todo mundo precisa pegar sol, né, um pouquinho que seja, e vamos ter tranquilidade que isso vai passar. Vai depender de nós o tempo da passagem e vai depender de nós o volume do trauma que isso vai deixar. Não esqueçamos que o trauma na economia já está instalado. O que a gente está tentando conter agora é o trauma na vida das pessoas. Eu não abro mão deste valor. Prefeito, nosso tempo passou. Ok, prefeito? Senhor, muito obrigado. Um abraço a você e a gente volta a conversar se for o caso, tá bom? Muito obrigado, Isaías. Tá aí, prefeito Ivo Gomes, nós estouramos aí o nosso tempo. Pede perdão aí ao Oliveira, a direção da emissora. Só para terminar bem rapidinho, a Auge Motos está avisando que a sua parte de oficina está funcionando.
ok? Os demais setores estão trabalhando em home office, ok? Abraçar a todos os nossos amigos aí da Auge Motos. Tempo passou e passou até demais. Um abraço a todos e até amanhã. As lojas Run Live, onde você compra sempre mais barato: calçados, confecções, material esportivo, malas, bolsas.